outros, eles se tornarão mais fortes, constantes, operando no amor, suportando uns aos outros, assim como foi Jesus. A igreja que é instruída, ensinada, balizada, preparada dentro dos 5 ministérios. Ela é uma igreja madura, querido, uma igreja resistente, uma igreja forte. Efésios capítulo 4, versículo 16. Veja o que é que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Para que não mais sejamos como meninos, olha aí o que eu falei, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induz ao erro. Presta atenção, querido, isso aqui é muito forte. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Olha o que é que Paulo diz: cresçamos em tudo. Aí ele diz: cresçamos em tudo. Aleluia. Naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justiça e a cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo diz, querido, que a igreja que ela é ensinada dentro dos 5 ministérios, ela é uma igreja madura, ela não é uma igreja que é levada por todo o vento de doutrina e ensinamento de homens errôneos. Querido, isso aqui é muito forte, amados. Isso é muito forte, amado. Isso é muito forte. O próprio Senhor Jesus está ensinando a igreja, está despertando a igreja, para que a igreja possa voltar ao princípio. Se a igreja hoje, nós como igreja, quisermos vivenciar o mesmo nível de unção, o mesmo nível de manifestação, como vivenciou a igreja primitiva, precisamos voltar à nossa verdadeira origem, os ensinamentos dos apóstolos. A base fundamental, a pedra fundamental, Cristo, os ensinamentos de Cristo. Vamos lá. O apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre não são rankings de títulos ou posição de igrejas. Ao contrário, eles são funções e cada função ministerial exerce uma parte importante na edificação do corpo. É aquilo que eu falei. Cada dom ministerial ele tem um propósito, ele tem um objetivo no corpo. E o objetivo é o mesmo: edificar a igreja. Por exemplo, quando Paulo escreveu a sua epístola, ele frequentemente começava dizendo: Paulo, um apóstolo, mostrando que ser um apóstolo. Não. É um dom ministerial ou uma função no corpo de Cristo. Ele não disse o apóstolo Paulo, o que teria indicado o seu apostolado como sendo um título, não. Ele não apresentava, quando ele escrevia, ele não apresentava o seu título. Não precisa, querido. Amém, amados? Os dons ministeriais são indicados por Deus e não pela escolha de homens. É Deus quem dá e não os homens. Muitas vezes, quando sabemos no Espírito que Deus está realizando alguma coisa, nós tentamos ajudá-los. Isto está acontecendo agora, enquanto alguns homens estão indo de um lugar para o outro, indicando o apóstolo sobre algumas áreas geográficas. Deus indica cada dom ministerial e os homens fluindo no seu espírito, reconhecendo estes homens. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, ele libera dons e os homens indicam quem é e quem não é. É isso que está falando aqui. A gente vai ver em 1 Coríntios 12, 27 e 28, ora, vós sois do corpo de Cristo, individualmente membro deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestres. Depois operadores de milagres,
depois dons de cura, dons de socorro, governo, variedade de línguas. Em Romanos 12, 3 e 8, ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que em Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos, olha aí o que é que Paulo diz, os membros têm a mesma função. Isso significa que nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, tá? Assim também nós, quanto muitos como um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esse merece nos fazê-lo, ou que exorta, façam com diligência, o que contribui com liberalidade, e o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O chamado ministerial, irmãos, é um chamado para ser um servo para o corpo de Cristo, tá? Nunca devemos pensar nisto como algo do que é um orgulho, né? E se orgulhar em uma posição que tenha a sua própria importância, como sempre Jesus ele foi o nosso exemplo. A gente não pode se orgulhar, ser soberbo. Uma chave principal é a humildade, tá? A humildade ela é a base para esse ensinamento, né? O próprio Jesus disse que nós temos que ser simples como ele foi, prudente como ele foi, tá? João capítulo 13, versículo 3, do 3 ao 9, e o verso 12 ao 17, olha o que é que João escreve, palavra de Jesus. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu com ela, depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugou-lhe com a toalha com que estava cingido. Irmãos, isso aqui é um exemplo de lição de humildade e de servir. O próprio Jesus, ele dá uma lição aqui, um ensinamento para os discípulos, lavando os pés dos discípulos. Então, a chave principal é a humildade, querido. A humildade, o amor é uma chave principal para você desfrutar dos altos níveis, tanto de unção, como do caráter, de fruto, de tudo. A unção é a chave principal para você vivenciar altos níveis, é a humildade e o amor. Amém, queridos? Então veja, depois deitou água na bacia, lavou os pés dos discípulos e enxugou-lhe com a toalha com que estava cingido. Aproximou-lhe, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas aos pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. Jesus estava dando uma lição para eles, que eles seguissem o exemplo. Aí depois ele disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e cabeça. Depois de lhe ter lavado os pés, tornou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendes o que fiz? Jesus faz uma pergunta a eles. Jesus dá uma lição de humildade para eles, querido. Que esta palavra possa servir de exemplo para você. Não queira ser soberbo, você não é o melhor. Tem muitos aí, apóstolos e pastores, que querem ser melhor do que o outro. Eu recuo quando eu vejo pessoas nesse nível de caráter, eu recuo. Você não é nada, querido, se Deus não for na sua vida. Não existe ninguém melhor do que ninguém, todos nós somos iguais. E hoje pessoas estão querendo ser melhor do que outras, porque carregam um nível maior de unção, menospreza os outros, porque acha que é melhor. Queridos, não entre por esse caminho. A Bíblia diz que o Senhor resiste aos soberbos e exalta os humilhados, os humildes. Amém, queridos? Então, depois de ele ter lavado os pés, tomou as vestes, voltou na mesa, perguntou: compreendeis o que fiz? Vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Olha aqui, Jesus é o padrão, querido, é o exemplo. Jesus é o método padrão. Amém, queridos? Olha o que é que ele vai falar aqui, ó.
Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se praticais. Queridos, a gente percebe que Jesus ele deixou uma lição, ele estabeleceu uma forma padrão para que a gente seguisse. Querido, a gente vai concluir aqui agora a nossa aula de hoje, tá? Eu vou concluir aqui, né, que Jesus ele teve a plenitude de cada dom ministerial, que carregou a plenitude dos 5 ministérios na sua vida. Eu quero ler alguns textos base, eu prometi que ia ler e vou ler, tá? E a gente vai concluir aqui essa aula de hoje dos 5 ministérios de Efésios 4 e vamos dar continuidade na próxima aula. Amém, querido? Então, hoje a gente estamos aprendendo sobre os 5 ministérios. Amém, queridos? Foi uma breve introdução, a gente vai entrar mais profundo em cada dom ministerial específico. Mas eu quero concluir a aula de hoje como Jesus, como exemplo da plenitude dos dons ministeriais. Quando Jesus estava na terra, ele exerceu plenamente, querido, cada função do ministério. Porém, quando ele voltou para o Pai, ele deu esses dons aos homens. Esses 5 ministérios estavam sobre Jesus. Quando Jesus subiu, ele deu aos homens, ele entregou à igreja. Amém, queridos? E ele diz aqui, porém, quando ele voltou para o Pai, ele deu esses dons aos homens para que eles completassem a obra que ele tinha começado. Como apóstolo, Jesus foi o enviado. O apóstolo significa enviado. Amém? Então Jesus foi enviado. Ele é chamado o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Amém? Como profeta, Jesus foi o profeta debaixo da velha aliança. Lucas 4, 24. E prosseguiu, de fato, vos afirmo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Jesus traz essa responsabilidade, ele chama isso atenção para ele. Amém, queridos? E ele disse também em João 4,19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Então Jesus ele exerceu o ofício de enviado, de apóstolo e de profeta. A gente vai ver Jesus também, ele se apresentando como bom pastor, como pastor de ovelha. Jesus foi o bom pastor de ovelha. A mesma palavra em grego é traduzida como pastor. João 10 e 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. 1 Pedro 5 e 4. A palavra de Deus diz assim, ora, logo que o sumo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. 1 Pedro 2 e 25, porque estáveis desgarrados como ovelha, agora, porém, vos convertede ao pastor e bispo da vossa alma. Amém, querido? Jesus também fluiu como evangelista. Jesus era um pregador, um evangelista. Ele pregou o evangelho do reino. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus fluiu como apóstolo, Jesus fluiu como profeta, Jesus fluiu como pastor, Jesus foi evangelista e Jesus também foi mestre. Jesus foi o maior mestre. Mateus 9 e 35. Para a gente concluir, querido, nossa aula de hoje. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando a sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidades. Amém, amados? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Na próxima aula, estaremos estudando sobre os dons ministeriais para hoje. Amém, amados? Vamos dar continuidade na próxima aula. Que Deus abençoe a tua vida
o teu ministério, a tua casa, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Estaremos concluindo agora. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa aula preciosa. Muito obrigado, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. E eu quero te pedir que cada vida que escutar, que assistir essa aula, seja abençoado pela tua palavra, pelo teu ensinamento, pelo ensinamento do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Shalom, querido. Fui, um abraço. Que o Pai te abençoe.